algo novo se apresenta. Então você tá lá no seu trabalho e alguém diferente te liga ou te faz um pedido que não faz parte do seu escopo profissional, por exemplo, alguma coisa que você não tem conhecimento, mas você precisa resolver naquela hora e com emergência. Ou você está na sua casa e acontece alguma coisa com o seu filho e você precisa tomar uma decisão rápida. Você está no seu relacionamento, enfim, com alguém e aí a pessoa traz uma questão para você, uma DR, enfim, te pega de surpresa. O que acontece com o nosso corpo quando a gente é tirado da nossa zona de conforto? As reações fisiológicas são o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória. A gente tem uma aceleração, né? O coração se acelera, a gente começa naquela respiração descompassada. A gente tem um aumento da nossa sensibilidade no contexto, assim, o nosso reflexo ele fica melhor e os sinais, a gente consegue captar melhor os sinais do ambiente que a gente está inserido. Acontece uma contração na nossa bexiga e no nosso intestino, por isso que às vezes a gente tem muita vontade de fazer xixi ou da dor de barriga, porque essa contração ela faz parte, é uma reação desse sistema, desse movimento que você está passando. As extremidades do nosso corpo ficam frias e às vezes ficam suando. A gente tem os pensamentos acelerados, começa a ter aquela chuva de pensamentos e aquilo começa a incomodar a gente. E também outra coisa que acontece são as sensações. A gente começa a sentir ansiedade, a gente sente apreensão, sente nervosismo, fica muito preocupado, muito consternado. A gente começa a ter uma inquietação, muitas pessoas começam a sentir pavor, entram em pânico, enfim, é uma sensação de terror e isso acontece em segundos. É para colocar a gente num estado de alerta. E é interessante porque essas áreas do corpo onde essas emoções são desencadeadas é justamente a região que controla as nossas vísceras. E aí eu vou contar para vocês que o conhecimento, né, na área da construção de conhecimento, a gente fala que a construção do conhecimento ela é visceral, o conhecimento ele é visceral. Então imagina, tudo isso acontece justamente para facilitar, né, uma rápida construção, né, de conhecimento, se as sinapses elas se aceleram para que a gente consiga encontrar uma solução para dar conta daquilo o mais rápido possível. E aí, isso que eu tô contando para vocês, né, de uma forma bem rápida e tô tentando ser o mais didática possível, quando a gente vive em um momento, a gente passa por essas situações todas e aí conforme a gente relaxa, a gente percebe aquele turbilhão que a gente acabou de sofrer. O que acontece muitas vezes é que como a gente não tem muitas habilidades, inclusive emocionais, para lidar com os conflitos que a gente tem, a gente acaba estendendo, né, os efeitos de todas essas reações fisiológicas e cognitivas por um tempo muito longo, o que acaba estressando o nosso corpo e desencadeando um sofrimento crônico. Então, quanto mais tempo você demora para resolver as questões que você precisa resolver, quanto mais difícil você imagina que é resolver aquilo, pior vai ser, ou melhor, mais intenso vai ser os efeitos dessas reações no seu organismo. Por isso que às vezes a gente fica doente, né? A gente pega uma gripe, um resfriado muito forte, uma dor de garganta, às vezes desencadeia dor no estômago, justamente para colocar, para pausar a gente, para a gente conseguir refletir e dar conta daquelas emoções, de todos aqueles efeitos que está causando no nosso corpo. Então, a gente acaba desencadeando um estresse e um sofrimento crônico. Bom, o que acontece é que quando a gente vai tentar resolver os nossos problemas sobre o efeito, né, motivado por esses efeitos
todos, fisiológicos e cognitivos, a gente está sendo motivado pela sensação de medo, né? Tudo isso que eu descrevi aqui para vocês agora, ansiedade, apreensão, nervosismos, são coisas ruins, né? E não geram boas sensações no nosso corpo. E quando a gente vai tentar resolver alguma questão motivado por isso, acontece que a gente acaba estimulando, sendo induzido por um senso muito crítico, a gente fica muito teimoso, a gente tem a tendência a entrar no confronto. Muitas vezes a nossa atenção fica pouco direta, a gente perde o foco. Tem pessoas que ficam repetitivas, que ficam impacientes. A gente muitas vezes entra numa condição de análise excessiva, você tenta analisar tudo, faz aquela lista enorme de coisas e acaba se perdendo, porque tá muito estressado, tá muito tenso e não consegue dar conta de fazer isso de forma objetiva. A gente rejeita as mudanças, ou seja, a gente entra num estado de resistência mesmo a voltar para aquela condição de antes. Mas vou contar para vocês que todas as vezes que alguma coisa nova se apresenta e que a gente é tomado por essa sensação, né, a gente nunca mais consegue voltar ao que era antes, porque é o nosso corpo estimulando a construção de um novo conhecimento, te colocando nesse contexto novo para você aprender alguma coisa nova. E todas as vezes que essa combinação toda de reações fisiológicas e cognitivas são acionadas, a gente já está num estágio novo, como se a gente estivesse em cima do muro. Então a gente não consegue voltar para trás, a gente só consegue ficar ali, mas aí a gente desencadeia uma doença se fica nessa situação de estresse por muito tempo, ou a gente dá um salto. E aí esse salto, para a gente dar esse salto, a gente precisa desenvolver algo, né? Tem que ter aí um estímulo. Bom, estimulado por tudo isso, sem consciência, essas respostas acabam sendo pouco produtivas, né? A gente vai performar de forma ruim, porque estamos sendo motivados pelo medo. Então, a gente dá essas respostas que eu falei para vocês. A gente pode tender a ser mais independente e no sentido de se isolar. A gente acha que não precisa de ninguém para resolver as coisas. A gente pode ser agressivo. Então, às vezes, mesmo sem intenção, só que motivado por isso, às vezes você dá alguma resposta que o outro entende, isso se transforma numa agressividade. A gente começa a fazer exigências ao invés de pedidos. As nossas interpretações, elas ganham forma. Então a gente vai imaginar muito mais do que aquilo que existe de fato na realidade. A gente tende a culpar o outro e se vitimizar e dar respostas muito explosivas, né? Exigir que o outro faça aquilo que a gente precisa ou que a gente enxerga que é viável. E aí, alguém se identificou?